pastor Maurício. Nós já estamos com saudade do EPL, né? Glória a Deus. Irmãos, pastor Maurício é pastor da Videira em Curitiba. E a gente caminha junto lá. E o Senhor arranjou esse momento para a gente estar aqui junto. E assim, para nós é uma honra, um privilégio receber vocês aqui, pastora Amira. Foi um privilégio mesmo, assim, muito obrigado, assim, em nome de toda a igreja, pastor Marcelo. Depois ele também vai falar sobre isso, mas eu queria agradecer mesmo de coração, em nome de Jesus. Confesso que às vezes o nosso começo foi um pouco meio tenso, né? Reuniões de pastores, né, irmãos? Mas assim, como é bom ser irmão e família, porque nós vencemos as dificuldades e avançamos. E eu quero dizer para você, muito obrigado. Um privilégio mesmo. E nós queremos orar por vocês. Amém? Estende as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Maurício, pastora Amira. Queria te agradecer por eles e por sua família. Creio de todo o meu coração, Senhor, que a revelação da sua graça não limita apenas diante de tudo aquilo que eles já viram, como pais, como avós. Tenho certeza no meu espírito de que a tua graça vai muito mais além, ó Deus, na vida deles, e que eles contemplarão coisas muito mais ainda extraordinárias. Sinto isso e tenho certeza nisso, Senhor. Ó Deus, que será muito mais além, muito mais. Não se limitará apenas àquilo que eles já têm tanto para dizer. Verão seus filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, Senhor, honrando o teu nome, glorificando o teu nome. E nós te agradecemos. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Hermes, Pai, nosso pastor, que, ó Deus, autorizou para que ele estivesse aqui junto com a gente. Muito obrigado. Oramos ao Senhor e te agradecemos, Pai, por sua vida, por sua igreja, por suas ovelhas. Ó Deus, pelas pessoas que com certeza estão, Senhor, Pai, abrindo mão do tempo que ele poderia estar com eles agora, para estar aqui conosco em São João do Caiuá, te servindo, ajudando o rebanho que aqui também te pertence. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus, por cada vida que está aqui nesta noite. Obrigado, porque sei que isso faz parte dos sonhos que estão dentro do mais profundo coração do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Amém? Prepara o seu melhor sorriso. Você deu uma boa gargalhada hoje? Deu ou não deu? Eu quero pedir para você preparar o seu melhor sorriso, porque você vai liberar o seu melhor sorriso sobre quem está do seu lado. E se você não treinou, fica meio difícil, sai aquele sorriso dito amarelo. Sabe, sorriso amarelo, aquele sorriso sem graça? Pois é. Está preparado? Então, com o seu melhor sorriso, olha para quem está do seu lado e diga assim: graça e paz seja multiplicada sobre a sua vida. Quando eu penso na minha relação com o pastor Alain, eu lembro do texto de Jó 8:7. O nosso começo parecerá modesto, mas o nosso futuro será de grande prosperidade. É que a primeira reunião que nós tivemos assim, dentro da vinha, nós dois com esse tamanhinho demos uma trombada. Foi pedaço de carenagem para tudo quanto é lado. Mas como o Senhor nos deu a graça de sermos homens de Deus, homens dele, o Senhor também, através dessa situação, alinhou o nosso coração e consolidou a nossa relação. E é por conta disso que nesse final de semana o Senhor nos deu o privilégio de virmos a esse lugar e de percebermos com os nossos próprios olhos aquilo que Deus está fazendo nessa igreja e por meio dessa igreja. Eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus bastante conhecido,
Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versos de 11 a 32. Deixa aí separado. Eu sei que é um texto longo, mas eu creio que nós precisamos ler esse trecho por inteiro para que nós possamos compreender melhor aquilo que Deus quer nos falar. Como o pastor Alan comentou, eu sou um dos pastores da Igreja Videira de Curitiba, sou cuidado, guardado, protegido, supervisionado, apacentado pelo pastor Hermes, que é também o supervisor da vinha no estado do Paraná. E eu sou casado com a Mira, eu tenho 54 anos, ela tem um ano a menos, e nós nos casamos nos idos de 1983. Eu tenho com ela 2 filhos, o Silvio, que hoje tem 29 anos, que é pastor dos Radicais Livres na Igreja Videira de Curitiba, que é casado com a Fernanda, e como fruto do casamento deles, eu tenho o prazer de ter 2 netos, o Isaac, que tem 3 anos e 2 meses, e o João, que tem quase 2 meses. Tenho o privilégio também de ter com a pastora a Vanessa como filha. A Vanessa tem 32 anos, vai fazer agora no mês de fevereiro 33, e ela é missionária num país africano, centro-sul da África, chamado Zâmbia. Eles estão, ela e o seu marido, o pastor Guilherme, eles estão nessa frente missionária desde março de 2014. E em novembro de 2014, Deus nos deu o privilégio, a minha esposa, de nós irmos para lá, para o nascimento da Luísa. A Luísa, que é a nossa segunda neta, a primeira menina, a Luísa nasceu no dia 26 de novembro de 2014. Ela tem, aliás, de 2015. Então, ela tem aí dupla cidadania. Ela é zambiana e ela é brasileira. E isso tudo aconteceu em meio a um grande milagre. O milagre do novo nascimento, o milagre de ter nascido de novo em Cristo Jesus, o milagre de crer que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício feito em meu favor e que me perdoou de todos os meus pecados, e por conta desse sacrifício, hoje eu tenho paz com Deus. Eu demorei para entender isso, foram vários anos, até que aos 33 anos de idade o Senhor me alcançou com o seu amor, e toda a minha história, a história da minha família, a história dos nossos filhos, foi alterada assim de uma maneira escandalosa. Nós somos naturais de uma cidadezinha do interior, no litoral, chamada Antonina. E Antonina é uma cidade com mais ou menos a mesma população aqui de São João do Caiuá. Então, quando eu converti, quando eu virei crente, foi assim uma coisa assustadora. As pessoas lá, elas faziam apostas nos corredores para ver até quando ia durar, até quando ia permanecer essa pretensa ilusão minha. Só que já fazem 21 anos que quem aposta só perde, porque quanto mais o tempo passa, mais sólida a fé no meu coração e mais convicto ainda eu estou de que o Senhor Jesus me ama e de que a única coisa boa para ser experimentada nessa terra é o amor dele, e a partir do amor dele eu posso experimentar todas as outras realidades espirituais de uma verdadeira felicidade. Eu quero contar isso porque faz parte daquilo que o Senhor quer nos falar na noite de hoje. Nós vamos falar sobre uma casa onde existem 2 filhos e um pai.
E nós vamos perceber que essa história chamada de parábola que Jesus conta tem tudo a ver com a nossa própria história. Não apenas a história até um determinado momento, tempo da nossa vida, mas tem a ver com a nossa própria história hoje. E nós vamos todos perceber juntos que o Senhor simplesmente quer nos atrair para que realmente vivamos como filhos, experimentemos a alegria de desfrutarmos de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Para isso eu quero mais uma vez orar. Nós temos crianças no ambiente e as crianças nunca dão trabalho. As crianças, elas são um presente que Deus nos deu. E nós precisamos ser sábios para lidar com o fato de que elas fazem parte da nossa vida e que elas fazem parte de um ambiente. Então, nós precisamos também lidar com isso espiritualmente. Então, o papai e a mamãe vão ficar cuidando, mas os demais também cooperam. Cooperam não pressionando papai e mamãe, porque papai e mamãe já sabem que um grito, de repente, uma coisa de criança vai chamar a atenção. E se nós, como adultos, nos comportarmos como crianças e ficarmos dando atenção mais à criança do que aquilo que está sendo falado, com certeza o papai e a mamãe vão ficar mais atribulados, porque eles não gostariam que fosse assim. Então, nós podemos cooperar com eles simplesmente mantendo o nosso olhar fixo. Agora, nós temos também aqueles que têm coceira no ouvido. Sabe quem é aquele que tem coceira no ouvido? É aquele que está no lugar, mas só é o corpo. E, além de ele não ouvir, ele atrapalha quem quer ouvir. Ele chama a atenção do outro para que o outro não ouça também. Se tiver alguém com coceira no seu ouvido aí do seu lado, você já diz para ele, não me atrapalhe, você quer me atrapalhar? Vai lá para fora, vai tomar água, vai no banheiro, daqui a 1h30 você volta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela muda não apenas a nossa história de hoje, mas ela muda a nossa realidade em termos de eternidade. E nós precisamos dar o devido valor a isso. Nós precisamos respeitar o Senhor a ponto de nós nos mantermos fixados naquilo que o Senhor tem para falar. Então talvez você esteja pensando, puxa, que pastor chato. Chega no início do culto e fica dando bronca. Não, eu sou pai. E pai cuida de filho. Pai orienta filho. Pai mostra para o filho aquilo que o filho não está percebendo, porque ele quer o bem do filho. Então, se tiver alguém do seu lado aí que você percebe que vai te incomodar, dá uma dura nele. Fala, não me atrapalha, eu vim aqui para ouvir o que Deus tem para falar comigo. Tem alguém assim aí do seu lado? Tem? Então, já dá um toque. Fala assim, fica de boa aí que eu quero ouvir o que o papai tem para me falar. Amém? Você pode falar isso sorrindo? Fala, fica de boa aí, me ajuda, eu quero ouvir. Tem gente que fica como cara muito séria nessa hora, porque eu tive uma experiência muito forte, negativa com o meu pai, infelizmente. Meu pai, ele só dava orientação aos gritos, porque ele tinha aprendido assim com meu avô. E eu sempre imaginei que alguém que nos corrigia não queria o nosso bem, porque eu não entendia como alguém que queria dar o meu bem podia gritar comigo como meu pai fazia. E aí houve várias correções que autoridades estabelecidas sobre a minha vida me fizeram que eu não ouvi. Uma delas foi a minha mãe. Eu ainda não conhecia Jesus. Em 1992, nós jogávamos um time amador e antes da temporada do campeonato amador, você sabe que a cidadezinha pega fogo, né? E aí nós tínhamos um dos times lá que era candidato ao título e a gente não tinha treinado ainda.
Já tinha um mês, mais ou menos, para o campeonato. Daí eu falei, vamos treinar, vamos jogar com alguém. Daí nós fomos numa cidade, nós marcamos um jogo treino numa cidade próxima, que é a cidade de Morretes. E aí, quando eu fui sair, minha mãe falou, filho, você trabalha fora. Eu trabalhava em Curitiba e minha família morava em Antonina. Filho, você trabalha em Curitiba, aí você vem no final de semana, ao invés de você ficar com a sua família, você vai jogar bola, filho. Eu falei, mas mãe, e eu procurando uma justificativa. Mãe, eu marco o jogo treino, eu sou um dos líderes do time, daí eu não vou jogar, mãe. Então tá bom, filho, vai jogar. 2 minutos de jogo, um escanteio. Aí eu fui para tentar fazer o gol, cabecei a parte de trás da cabeça de um outro rapaz lá, afundei o frontal, fui parar no Hospital Cajuru. Resultado, 1h da manhã eu estava voltando para Antonina, com resultado de tomografia, né, com risco de ter acontecido algo grave na minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu não parei para ouvir a minha mãe. Eu não estou dizendo que você vai sofrer um acidente e você vai para o hospital. Mas você pode perder algo muito significativo quando você não ouve alguém com amor de pai dizendo para você talvez uma realidade que você não percebe. Há algo muito profundo que o Senhor tem para falar com você, que já vem na sequência daquilo que o Senhor tem falado aos líderes da igreja nesses últimos 2 dias. O Senhor falou algo muito profundo, porque o Senhor está falando de uma mudança de ciclo, de uma mudança de fase, de uma mudança de mentalidade. E os seus pastores, eles receberam, juntamente com as suas esposas, receberam essa palavra no coração, assim como a grande maioria dos líderes que estiveram aqui. E isso tem a ver com você que faz parte dessa igreja. Você que hoje, de repente, não é líder, mas que está numa das células. Você que um dia teve uma experiência com Jesus através dessa igreja ou dos irmãos dessa igreja. Isso diz respeito à sua vida. Isso vai mexer com todo o seu futuro. E há uma resistência espiritual para que você não ouça, para que você não identifique que o ciclo mudou, que a estação mudou, e que uma estação de grande colheita está sendo estabelecida sobre essa igreja. E isso tem a ver com você, tem a ver com você que faz parte de uma cidade pequenininha, que a grande maioria do estado não conhece, mas que vai conhecer quando se falar do grande despertamento espiritual que se estabeleceu aqui, através da sua vida. Da sua vida. A dona Marlene, ela é impressionante, porque ela tem alguns anos de idade já, né, dona Marlene? Só 68. Mas ela saiu daqui radiante. Por quê? Porque Deus a convenceu que com 68 anos de idade, ela faz parte desse novo ciclo que vai ser estabelecido. Assim como outras irmãs que vieram e que têm já muita experiência de vida, mas elas têm um coração para Deus, e elas entendem que enquanto houver um suspiro de vida nelas, Deus vai ter sempre algo maior para realizar através da vida delas. Eu espero que esse seja o seu coração, ao ouvir aquilo que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, que grande prazer em nos reunirmos como igreja. O Senhor nos atingiu com o seu amor, o Senhor nos proporcionou a realidade de uma experiência de vida que não tem a ver com uma mera sequência histórica de acontecimentos. O Senhor nos proporcionou a realidade de enxergarmos a vida a partir dos olhos do Senhor. E é o que nós queremos experimentar enquanto nós compartilhamos essa palavra de hoje.
olharmos como o Senhor olha, enxergarmos as coisas a partir da ótica do Senhor. Nós declaramos esse ambiente totalmente liberado para isso acontecer. Se promoverá pelo poder do Espírito, segundo a palavra, uma revolução no nosso coração. E particularmente a igreja Icebrame, Senhor, que hoje está estabelecida estruturalmente aqui, Senhor, em São João, e ali, Senhor, em Paranavaí, essa igreja será um dos escândalos do Evangelho, Senhor, avançando de uma forma sobrenatural e ficando claro sobre eles que o favor do Senhor já está derramado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e os que creem dizem amém, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, está escrito assim: é chamada a parábola do filho pródigo, e ao final nós vamos propor um novo título para essa parábola. Está escrito assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Continua o texto dizendo: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Há textos da palavra de Deus que nos soam familiares demais. Se por um lado isso é bom, porque manifesta que nós conhecemos a Bíblia e conhecemos as histórias bíblicas e conhecemos através daquelas histórias, daqueles trechos, padrões do reino de Deus. Por outro lado, é extremamente perigoso, porque quando nós ouvimos bastante a respeito do mesmo texto,
nós pensamos que de repente já assimilamos tudo que Deus tinha para nos falar a respeito desse texto. E a parábola do filho pródigo é um desses textos muito conhecido, ou muito falado, ou muito comentado. Jesus, ele está contando 3 parábolas para explicar a relação deles com aqueles que parecia não haver mais jeito, que era simplesmente a maneira como Deus quer se relacionar com aqueles que a impressão é que não tem mais jeito, que estão sem esperança, que estão em desespero, que se sentem excluídos, que aceitaram a ideia de que não há mais sonhos de Deus preparados para eles. O Pai, Deus, ele simplesmente decidiu se revelar através da pessoa de Jesus. Houve um dos apóstolos chamado Filipe, que num determinado momento se aproxima de Jesus e pede a Jesus que Jesus revele o Pai. E a resposta de Jesus o surpreende, porque simplesmente Filipe diz: mas nós estamos juntos há tanto tempo e você ainda não sabe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Se você quer conhecer a Deus como Pai, olhe para Jesus. Veja os ensinos de Jesus, veja o coração de Jesus, veja as atitudes de Jesus, veja aquilo que simplesmente Jesus viveu. E nessa parábola particularmente, Deus se identifica com esse Pai, numa tentativa de ilustrar a si próprio, de expressar a si próprio, de fazer um quadro onde aqueles que não conheciam a Deus como Pai, de repente, olhando para esse quadro, perceberiam melhor quem é Deus e o que Ele quer dizer quando Ele se apresenta como Pai, ou o que Jesus quis dizer quando Ele orando para ensinar aqueles que pediam a Ele que fossem ensinados a orar. Ele começa a oração de ensino dizendo: Pai Nosso. Muitas vezes falamos da figura de Deus como Pai, mas nossa relação é muito mais baseada na nossa relação humana de pai e filho, que na grande maioria das vezes é uma relação difícil, complexa, e não naquilo que Deus revela a respeito dele como Pai. Por isso essa parábola ela é tão importante, ela é muito falada, ela é muito, como dizia o meu falecido pai, ela é muito destrinchada. Mas, na verdade, a essência do ensino, muitas vezes, simplesmente fica perdida. Existem algumas afirmações sobre esse texto, que são princípios que falam da relação nossa com Deus, e da relação que Deus quer ter conosco. E nós queremos identificá-las nessa noite, olhando simplesmente para essa história de relacionamento. A nossa vida é uma história de relacionamentos. Nós temos a experiência de vivermos relacionamentos a todo momento. Estamos aqui vivendo relacionamentos. Estamos na nossa casa vivendo relacionamentos. Vamos estudar, temos relacionamentos. Vamos comprar algo, temos a experiência de relacionamentos. E na experiência dos relacionamentos, Deus quer se revelar. Deus quer se mostrar. Deus quer falar que Ele permeia os relacionamentos que nós temos. Porque Deus é Deus de relacionamentos. A primeira afirmação que nós podemos fazer e que fala dessa realidade de um pai e de uma casa é que os filhos estão na casa. Há 2 filhos na casa. E eles são diferentes. Eles possuíam características diferentes. Um era muito extrovertido e falava, de repente, o que dava na telha. O outro não. O outro tinha os seus próprios pensamentos e os guardava. Mas, apesar de eles terem características bem diferentes, um era responsável
com as coisas que ele tinha para fazer dentro da organização da casa. E o outro era aquele que fazia, mas na verdade ele fazia contrariado, ele fazia sem querer fazer, ele fazia louco da vida porque ele tinha para fazer. Mas apesar dessas diferenças pessoais, eles tinham algumas semelhanças. Eles trabalhavam na casa, cada um tinha as suas funções para desempenhar, eles eram reconhecidos como filhos e eles tinham tudo à disposição deles. Uma das coisas que nós não compreendemos como filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo é que tudo na casa está à nossa disposição. Uma coisa que temos enorme dificuldade para entender é que Deus é nosso Pai e Ele cuida de nós nos mais diversos aspectos da nossa vida, nas mais diferentes circunstâncias da nossa vida. Por isso que, por não entendermos, muitas vezes procuramos resolver as questões do nosso casamento como se não tivéssemos pai. E aí, ao invés de dependermos do pai para nos relacionarmos com o outro, agredimos o outro. Falamos negativamente a respeito do outro. Tomamos algumas decisões que, ao invés de cooperarem para a reestruturação do casamento, acabam atrapalhando. Na casa, tem muito trabalho para ser feito. Aqui, existe uma casa. Mas quando falamos de Deus como Pai, falamos da casa como igreja. Na igreja tem muito trabalho para fazer. Esses líderes que vieram fazer a EPL, eles têm um trabalho específico de cuidar de outros filhos da casa que muitas vezes não querem ser cuidados, que muitas vezes resistem ao cuidado desses que fazem o papel de pais deles espiritualmente falando. Na casa, existe uma necessidade dos filhos cuidarem um do outro, dos filhos serem canais para que, como irmãos, um coopere para o crescimento do outro. São responsabilidades que temos na casa. E muitos, estando na casa, querem agir como filhos que não têm responsabilidade, como filhos que não têm percepção de que a sua falta de responsabilidade na casa gera uma desestrutura na casa. Por isso que, às vezes, muitos líderes, eles se sentem entristecidos por cuidado de outros filhos que estão na casa. Porque não há uma compreensão por outros filhos de que a atitude deles pode cooperar ou não para que esses filhos mais velhos tenham a postura de pais espirituais e tenham prazer de cuidar dos filhos mais novos. Em Hebreus capítulo 13, verso 7, diz que nós devemos ouvir os nossos líderes, isto é, os nossos irmãos mais velhos que cuidam de nós, e nós devemos ouvir e ter o coração para obedecer. Para quê? Para que esses filhos mais velhos que representam o pai, eles simplesmente façam isso com alegria, com prazer, com a satisfação de saberem que o trabalho deles está repercutindo em algo saudável na vida de outros filhos que são mais novinhos, mais imaturos e precisam ser cuidados. Os filhos estão na casa e os filhos são diferentes, muito diferentes. Um fala muito, o outro não fala nada. Um fala o que pensa, o outro pensa e guarda. Um explode, o outro implode. E é por isso que alguns que aparentemente que estão bem como filhos na casa, de repente vão embora. Simplesmente eles vão embora. Simplesmente eles abandonam a casa. Mas o que aconteceu? É porque algo dentro fez com que eles simplesmente aceitassem a ideia de que a casa
não é o melhor lugar para eles estabelecerem a sua vida. E eles, mesmo sendo filhos, eles decidem viver longe da casa. Eles decidem viver longe do cuidado dos outros irmãos da casa. Eles decidem viver longe daquele ambiente onde o pai cuida da casa como um todo e leva a família como um todo para um determinado lugar. Alguns filhos, por não se entenderem como parte da casa, eles próprios querem construir essa história, porque simplesmente eles entendem que o pai não tem condições de dar direção a toda a casa, e eles tomam a direção da sua vida como se a sua vida não lhes pertencesse e não lhes pertencesse ao pai. Esses 2 filhos, eles eram diferentes, e eles tinham percepções diferentes a respeito do pai e da casa. E é incrível perceber que não apenas aquele que saiu da casa tinha uma percepção errada sobre o pai e a casa, mas também o que permaneceu. Muitos permanecem na casa, muitos permanecem na igreja, muitos permanecem nas atividades desenvolvidas pela casa, mas não conhecem o pai, não conhecem a casa, como esse filho mais velho que permaneceu. Nós não somos iguais. Nós temos uma realidade em comum, como homens e mulheres que nasceram de novo em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus nos fez um em Cristo Jesus. Mas nós temos histórias diferentes, formações diferentes, temos perfis diferentes, tivemos relacionamentos diferentes em famílias diferentes. E não adianta pensar que nesse bando de gente que veio de histórias completamente diferentes, quando se reúnem na casa não vai ter trombada, não vai ter gente se machucando, não vai ter gente de repente discordando do outro. Isso é uma ilusão. Vai ter, mas se nós, como filhos, percebemos que a casa tem pai e que esse pai nos ama, as confusões, elas só vão nos fazer crescer. Ao invés de elas nos afastarem, elas vão consolidar os nossos vínculos de amor. Uma outra afirmação que se faz, e que é um princípio que fala da nossa relação com Deus, é que o pai ama os filhos incondicionalmente. Os filhos são diferentes, os filhos têm reações diferentes, mas o pai os ama da mesma maneira. Tanto o que ficou é amado, quanto o que foi embora é amado. Todos os filhos são amados incondicionalmente. E alguns pensam, porque de repente dão muito trabalho na casa, eles são menos amados por Deus. Ou alguns pensam que por eles fazerem tudo certinho, por eles sempre obedecerem, por eles sempre cumprirem as suas responsabilidades, eles são mais amados por Deus. E eles vivem numa pressão violenta, porque quando eles erram, eles se sentem menos amados. E quando os outros erram, eles olham para aquele que errou como alguém que é menos amado por Deus. Mas o pai da casa, que é Deus, ama os seus filhos incondicionalmente. E Jesus, quando fala a respeito desse amor incondicional, ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, todos são filhos de Deus? Não. O próprio Jesus diz em João capítulo 1, verso 12, que os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram no seu nome. Jesus diz assim, mas quem são os filhos de Deus? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? É aquele que reconheceu Jesus como filho de Deus, e como filho de Deus que veio em forma humana, para que através do seu sacrifício,
através do seu sangue derramado, do seu corpo desfigurado, houvesse reconciliação entre os homens e o próprio Deus. Esses são filhos. Em que realidade Deus, ele anuncia o seu amor incondicional? O apóstolo Paulo, em Romanos 5:8, diz que Deus demonstra seu amor por nós. O Pai, ele demonstra o amor pelos filhos. E ele diz: Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, você que nasceu de novo, você não nasceu de novo porque você mereceu nascer de novo. O Pai amou você incondicionalmente quando você ainda era pecador, quando você não queria nem saber dele, quando você simplesmente resistia frontalmente ao amor dele. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o desejo do Pai de expressar o nosso amor incondicionalmente é tão grande que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem alguém aqui que está em Cristo? Se você está em Cristo, o que está escrito a respeito do seu Pai é que o seu Pai o abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você é abençoado pelo seu Pai. Diga: o meu Pai é bom. Diga: o meu Pai me ama. E o meu Pai decidiu me abençoar com todas. Olha para quem está do seu lado, diga: não apenas com algumas, com todas. Isso, você que está lá no fundo, olha para quem está do seu lado e diz: não algumas, com todas as bênçãos. Jesus, ele mostra um quadro da casa, e nós estamos percebendo, nesse quadro que ele mostra da casa, algumas coisas que se relacionam conosco como filhos da casa. Algumas coisas que se relacionam conosco na maneira como nós olhamos para o pai da casa. Em primeiro lugar, nós vimos que os filhos estão na casa, eles são diferentes. E isso nos chama a atenção para o fato de que existe uma casa onde nós congregamos como família espiritual, e essa casa é a igreja. Participar da vida da igreja não é algo opcional para aquele que é filho. Aquele que é filho compreende a vontade do Pai. E a casa que o Pai revela é a igreja. Não é essa estrutura aqui. Então vamos todos nós arrumar saco de dormir e a gente vem fazer toda a nossa história de vida aqui. Não. Mas é a realidade do ambiente espiritual, onde nós temos um Pai, nós somos irmãos e nós participamos diariamente da edificação da casa, através do nosso relacionamento com o Pai e com os demais irmãos. E aí nós fazemos isso cada vez com maior alegria. Por quê? Porque nós compreendemos, enquanto estamos na casa, que o Pai ama incondicionalmente os seus filhos. Por pior que tenha sido o seu passado, por pior que seja a sua experiência hoje, como filho, o Senhor ama você incondicionalmente. E o único ambiente saudável para você compreender isso é a igreja. É o ambiente onde a família se reúne. No ambiente da igreja, nós não torcemos para o outro dar errado. Nós não fazemos algo para atrapalhar a vida do outro. No ambiente da igreja, o pai trabalha na vida de um irmão para que o outro irmão cresça através da vida desse irmão que se preocupa com ele. Esse é o ambiente da casa. Esse é o ambiente da família. O pai revela o seu amor através dos filhos. O problema é que muitas vezes os filhos simplesmente não conhecem profundamente o pai. Alguns acham que aquele que ficou na casa, só porque ele ficou na casa,
ele conhecia profundamente o pai, mas na verdade, nenhum dos dois conhecia. Vamos pensar em algumas posturas e palavras que comprovam isso. Por exemplo, os dois não ouviam o pai. Nenhum deles ouvia o pai. E é terrível, na casa de Deus, na igreja, filhos que não ouvem o pai. Filhos que não têm interesse em ouvir o que o pai tem para dar como sonho para casa. Nenhum dos dois conhecia. Eles não ouviam o pai e eles não tinham o desejo de compartilhar o coração deles com o pai. Simples de ver isso. Num determinado momento diz: quero ir embora. Eu não estou satisfeito em viver na casa. Eu não tenho interesse nenhum em permanecer na casa. O outro fica na casa, mas fica magoado com a maneira como o pai se relacionava com o outro filho. Mas também não falou nada para o pai. Em todo o tempo que o outro ficou fora, ele ficou remoendo aquela preferência que ele entendia que o pai dava para o filho que tinha ido embora. Tanto que quando o pai simplesmente dá uma festa porque o outro filho voltou para casa, ele fica louco da vida. E ele começa a discursar para o pai: eu estou aqui, obedeço tudo que o Senhor manda eu fazer, cumpro todas as minhas responsabilidades, nunca pedi nenhum novilho para fazer uma festa com os meus amigos. Agora volta esse teu filho, não era mais irmão dele, é esse teu filho que gastou simplesmente toda a herança que o Senhor deu irresponsavelmente para ele, e o Senhor manda fazer uma festa. É assim que muitas vezes nós nos sentimos quando alguns dos filhos da casa vão embora. Quando eles endurecem o coração e eles decidem abandonar a casa mesmo sendo filhos. E muitas vezes nós ficamos na casa e não temos a mesma postura acolhedora do pai como filhos que permanecem na casa. Porque simplesmente nós não conhecemos o coração do pai. Nós não ouvimos o clamor do pai dizendo que ele quer que todos os filhos estejam na casa. Todos os filhos estejam na casa. Os dois não ouviam o pai. Podemos dizer que eles ouviam falar sobre o pai. E muitos estão na vida da igreja hoje, eles ouvem falar a respeito de Deus. Eles sabem algumas histórias a respeito de Deus, mas eles não conhecem Deus pessoalmente. E eles ficam irritados com outros filhos que já estão em outro estágio e que percebem o pai em todas as questões da sua vida. E, por exemplo, eles não dizem se Deus quiser simplesmente para completar a frase, porque a grande maioria que usa essa expressão é só para completar a frase religiosamente. Esses que completam religiosamente, eles ficam loucos da vida quando alguém sincero diz isso. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, eu avanço. Se Deus quiser, eu estou lá. Porque aquele filho que tem intimidade com o pai e conhece o pai, jamais ele deixa de dizer com a sua própria vida: se Deus quiser, eu faço. Se é a vontade de Deus, o meu pai, eu como filho, vou viver isso intensamente. Porque eles não conheciam o pai, eles não ouviam o pai, eles simplesmente não prestavam contas daquilo que havia no coração deles. Eles guardavam para si aquilo que deveria ser compartilhado dentro da casa, aquilo que deveria ser falado dentro da casa. É por isso que nós vivemos em células, porque as células são ambientes menores da casa.
E ali nós temos o tempo, não apenas de compartilhamento na reunião da célula, mas nós temos a estrutura do discipulado acontecendo, onde nós não temos que lidar sozinho com as coisas do nosso coração, onde há outros mais velhos que representam o pai e têm atitude de pai, que podem nos ajudar. Mas quantos filhos são como os dois dessa parábola? Tem coisas no coração, tem dúvidas no coração, tem inconstâncias no coração, mas não compartilham. E porque não compartilham, essas dúvidas vão se tornando verdades, apesar de serem mentiras. E isso cria uma resistência para se ouvir cada vez mais a voz do Pai. A grande perda quando nós não conhecemos profundamente o Pai é que nós não fazemos bom uso da herança. É impressionante isso. Um pediu a herança e o pedido da herança era automaticamente uma sentença de morte com relação ao pai, uma expressão do desejo dele que o pai morresse, porque segundo a estrutura da cultura judaica, o filho só poderia desfrutar da herança quando o pai morresse. Então, quando ele pediu a herança, ele expressou o desejo de que não tivesse pai, não tivesse senhor na casa, não tivesse líder na casa. E aí ele usa da herança, de maneira que ele destrói a herança. Ao invés de ele usar da herança de uma maneira saudável, ele simplesmente destrói. E quantos filhos têm usado a herança de forma errada? Quantos filhos têm usado a condição de filhos para viverem desordenadamente? Viverem como se não houvesse pai na casa. Fazem as coisas que bem entendem. Não ouvem o pai falar no ambiente da casa. Mas impressiona também perceber que o filho mais velho também não usou da herança. Ele reclama do pai. Ele fala: fiquei tanto tempo aqui te servindo, nunca pude usar um dos animais para fazer uma festa com os meus amigos. Está na casa, mas não conhece o pai. Está na casa, mas não usufrui da herança. Está na casa, mas não tem paz. Está na casa, mas não tem alegria. Está na casa, mas não tem um propósito pelo qual vive. Está na casa, mas não sonha. Está na casa, mas não se relaciona intimamente com o pai, a ponto de saber que o desejo do pai é que o filho que foi embora volte. Os dois não desfrutam da herança. Em Romanos 5,17, Paulo diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse é o ponto mais alto do desfrute da herança. Você reinar em vida. Você reinar sobre as circunstâncias. Você reinar sobre os problemas. Você reinar sobre as dificuldades. Você reinar sobre os medos. Você reinar sobre as acusações. Você reinar sobre as suas incapacidades, sobre as suas fragilidades. Você reinar sobre aqueles que resistem a você. Você reinar sobre aqueles que deliberadamente trabalham para que você não viva como filho. Reinar em vida. E é por isso que muitos filhos saem da casa, porque eles não desfrutam da herança e
pessoas reinam sobre a vida deles, problemas reinam sobre a vida deles, pecados reinam sobre a vida deles. E eles não desfrutam da realidade de que, como herança, eles podem simplesmente reinar em vida e não se submeter a nada que venha contra a vontade de Deus na vida deles. Quando nós olhamos para casa, nós vemos muitos filhos que não conhecem profundamente o pai. E porque não conhecem profundamente o pai, não desfrutam da herança. Porque não conhecem profundamente o pai, não sonham, não desejam as coisas grandiosas que estão preparadas para eles. Vivem uma rotina dentro da casa, até leem a Bíblia, até participam do culto, até vão na célula, até às vezes têm uma posição de liderança, mas simplesmente não conhecem o Pai. Por isso, não desfrutam daquilo que a intimidade com o Pai lhes oferece e de graça. Tem filho que permanece na casa e jejua para ver se jejuando convence Deus a dar alguma coisa para ele. Tem gente que ora mais para que de repente sobra alguma porção de bênção para ele, porque ele não conhece o Pai. E ele imagina que simplesmente orando o Pai, orando muito, ele vai convencer o Pai a dar alguma coisa para ele. Sendo que o Pai diz: é tudo seu. É tudo seu. Tudo que é meu é seu. Pode desfrutar. Foi isso que o pai disse para o filho mais velho que ficou na casa. Ele disse: eu não tenho desfrutado de nada. Mas por que você não tem desfrutado de nada se tudo é seu? Fala: pastor, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, mas tem uma tremenda angústia no meu coração. Aí vem o pai e diz: eu sou a sua paz. Por que angústia? Não andeis inquietos por coisa alguma, antes com orações, com súplicas e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso é herança. Por que a agonia? Por que o medo? Porque simplesmente, talvez você seja um filho que está na casa, mas que não conhece o Pai. Você considera que de repente você conhece porque você está na célula, ou porque você não abandonou a casa como o outro abandonou. Mas talvez a realidade sua seja a mesma desse filho que permaneceu na casa. E por isso tanto descontrole, e por isso tanta sensação de inadequação quando se fala a respeito de um sonho grandioso que está no coração do pai para os filhos. Na casa, o pai também corrige. E essa é uma das afirmações do que o pai promove na casa. O pai corrige, o pai disciplina. O pai chama a atenção do filho que sai de casa e quando volta com um discurso preparado. Qual o discurso? O discurso dele é: eu pequei contra os céus e contra ti. Mas ele começa a falar o discurso, o que o pai dele diz? Não, fica quieto, menino. Eu não quero te ouvir. Eu quero mostrar algo para você que revela o meu amor por você. Olha, nós imaginamos que ele não conhecia o pai porque ele simplesmente pediu a morte do pai e desfrutou da herança que o pai deu para ele de forma errada. Mas quando ele volta para casa, ele também não conhece o pai. Porque se ele conhecesse o pai, ele saberia que o pai estaria de braços abertos para recebê-lo. Mas ele volta com um discurso preparado. Mas o pai o disciplina dizendo: não quero ouvir o seu discurso,
eu quero que você desfrute da festa que eu preparei para você. Preparei uma festa para você. E é impressionante, porque quando o pai fala com ele a respeito da festa, aí sim ele cai na real sobre a realidade que ele é filho. Por quê? Porque ele não se nega a desfrutar da festa. Ele simplesmente participa da festa. Por quê? Porque ali ele começa a compreender o que estava no coração do pai. O pai queria que ele voltasse. E o pai queria fazer uma festa que já estava preparada. A festa já estava preparada há muito tempo para a volta daquele filho que tinha ido embora. Mas o pai corrige também o mais velho. Porque o mais velho diz: eu não vou entrar. Um dos empregados diz o que está acontecendo na casa, ele fica indignado e o pai vai em direção a ele. E o pai vai dizer para ele: mas você devia se alegrar comigo, seu irmão voltou. E era justamente aquilo que eu queria. Eu desejava isso, que ele voltasse, por isso a festa foi preparada. Então venha comigo e vamos participar da festa. E ele se nega, ele resiste. Ontem nós fizemos um desafio, que só os filhos que conhecem o pai responderam. Nós fizemos um desafio para que os filhos que estavam na casa ligassem, mandassem uma mensagem, orassem pelos filhos que estavam longe. E aqueles que realmente conhecem o coração do pai fizeram isso imediatamente. Ligaram, oraram, tentaram conversar, não conseguiram, daí oraram um pouco mais e convidaram para que esses filhos viessem para desfrutar do ambiente da casa hoje. Você que estava afastado da casa, você não foi convidado simplesmente por alguém para participar de um culto. Houve um movimento do pai da casa, atingindo o coração dos irmãos que estão na casa, para que você fosse atingido e você entendesse que o desejo de Deus é que você volte para casa. O desejo do pai é que você retorne ao convívio da casa e você finalmente conheça o pai a ponto de nunca mais conceber a ideia de você viver afastado dos demais irmãos e do ambiente da casa que é a igreja. O pai corrige ao que voltou, dizendo: pare com o discurso. Eu não preciso ser convencido pelo seu discurso para amar você. Eu simplesmente amo você. E eu quero você na casa. O pai, ele corrige o que permaneceu também, dizendo: filho, fique feliz como eu estou feliz. Curta a alegria de que o seu irmão voltou. Era tudo o que eu desejava. Nós queremos hoje, como filhos que estão na casa, curtir a alegria que está no coração do pai. Alguns dos filhos que estavam fora, longe, vão voltar para casa hoje. E desde já nós estamos juntos com o pai, para nós fazermos festa quando esses filhos voltarem. Nós aprendemos também, olhando para essa realidade dessa casa, que fala sobre a realidade da igreja como casa, e de Deus como pai, e de nós os que nascemos de novo como filhos. E essa última realidade é que as reações deles são completamente diferentes. O mais velho simplesmente se recusa a participar. Ele não quer participar. A atitude dele é de alguém que está na casa, mas não é filho.
apesar da correção do pai, enxerga como eu estou enxergando o filho. Ele simplesmente se recusa, ele não se alegra, ele não está nem aí para o fato de que o filho, que é irmão dele, o outro filho voltou para casa, e que isso alegrou de forma escandalosa o coração do pai. O mais novo, ele cai em si novamente, e ele participa da festa. Mas quando que ele participa da festa? Quando ele realmente para ouvir o pai. Mas o que me chama a atenção é que havia um terceiro grupo de pessoas naquela casa, os empregados. É impressionante isso. Os dois filhos não conheciam o coração do pai, mas os empregados conheciam o coração do Senhor da casa, porque eles se alegraram com a volta daquele que tinha se perdido, e eles trabalharam o tempo todo para que quando esse voltasse para casa, a casa estivesse preparada para receber aquele que estava voltando, e que com a sua volta promovia uma grande alegria no coração do pai. De certa maneira, todos nós somos esses empregados. Por quê? Porque não era para nós participarmos da casa, não era para nós desfrutarmos da alegria do pai. Por causa dos nossos pecados, nós simplesmente não podíamos participar da casa. Mas pela graça de Deus, algo foi feito pelo dono da casa para que nós pudéssemos desfrutar da realidade da casa, a ponto de nos alegrarmos com o que o dono da casa, o pai, se alegrava. A volta do filho, a volta daquele que um dia saiu de casa, mas que sempre houve um desejo no coração do pai que ele voltasse. Em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Obviamente na casa é um trabalho para ser feito, e o Senhor falou claramente nessas últimas horas sobre a grandiosidade do trabalho a ser feito por meio dessa igreja e nesta própria igreja. Há um trabalho, sim, mas há principalmente um relacionamento um ambiente de relacionamento com o Pai, onde esse trabalho vai ser feito. E há também uma oportunidade de simplesmente desfrutar do relacionamento com o Pai no trabalho que vai ser realizado. E assim, participar da festa com aqueles filhos que estão voltando para casa. Olhando para essa parábola, a minha pergunta é: não existem posturas em nós que nos identificam como filhos que não conhecem o Pai? Muitos vivem acusados. Muitos na casa vivem como não merecedores. Muitos na casa vivem inseguros, com medo. Muitos na casa vivem entristecidos. Muitos na casa estão contentes apenas com a salvação e não desfrutam da herança, não usufruem da herança que há na casa. Eu creio que hoje o Pai está dizendo: há muito mais na casa para ser desfrutado. Há coisas mais grandiosas para serem experimentadas na casa. Eu quero orar. Eu quero orar com você que é filho e que tem o desejo de desfrutar de toda a herança que o Pai já deu para você.
nesse ambiente que é o ambiente da casa, que é o ambiente da igreja, que é o ambiente da família espiritual, onde, em meio ao relacionamento com o Pai e com os demais irmãos, nós crescemos no desfrute da herança que o Pai já nos deu através do filho mais velho da casa, que é Jesus. Se você é esse filho que quer desfrutar da herança, se você é esse filho que quer permanecer na casa, mas que quer conhecer de forma profunda e íntima o Pai, eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero pedir a você que não se distraia. Quero pedir a você que mantenha o seu foco. Que o Pai continue tendo liberdade de falar com você. Que o Pai continue tendo a liberdade de se revelar a você. Nós vamos orar, mas nós vamos fazer uma oração respondendo aquilo que o Pai, que é o Senhor da casa, quis nos falar nessa noite. Eu quero convidar primeiramente você que simplesmente um dia foi embora da casa. Simplesmente um dia você decidiu viver a sua vida sem dar importância ao Pai e à casa. E você foi convidado por filhos que estão na casa a estar entre nós hoje e a se submeter novamente à voz do Pai. E você entendeu que o Pai está convidando você para voltar para casa. Eu quero falar com você. E eu quero ser porta-voz do Pai, assim como esse que te convidou foi. E quero dizer simplesmente: filho, volta para casa. Filho, deixa de andar fora da casa. Volta para o convívio com os demais que estão na casa. Volta para conhecer mais intimamente os sonhos que o Pai tem para você. Nós vamos orar para que você tome essa decisão. Nós vamos clamar ao Senhor mais uma vez para que você não fique de fora do desfrute da herança que todos os filhos podem desfrutar no seu relacionamento com o Pai. É isso que nós vamos fazer agora. E se você ouviu a voz do Pai te convidando para voltar para casa, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E desse jeito você dizer: Senhor, eu entendi que tem uma festa preparada para mim. E eu quero essa festa. Eu quero essa festa. Eu quero essa festa porque eu entendo que esse é o seu coração. Que eu volte para casa e que com a minha vida a casa esteja completa. Porque enquanto você não voltar, a casa não está completa. Porque você faz parte da casa. Nós vamos orar, pode orar. E você que sente esse apelo do Pai para que você volte para casa, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir para cá. Eu quero ouvir a sua oração. Você que é o filho que ficou na casa e que compreende o coração do Pai.